So continue on our program. We'll be switching now from English to Portuguese because I'm going to invite Onício Neto. Onício, grande amigo, tudo bem? Ao trabalhar com grandes inovações revolucionárias na área de saúde por 10 anos, Onício tem a missão de acelerar a transformação digital de saúde e epidemiologia baseado em dados. Ele construiu a EpiTrack para encurtar a distância entre a saúde e o conhecimento científico. Onício hoje está baseado na Suíça, onde faz seu pós-doc na Universidade de Zurique. Bem-vindo, Onício. Quebra tudo. Valeu, Marconi. Vamos lá. Estou compartilhando minha tela aqui rapidamente para a gente iniciar isso. Bom, estão vendo minha tela aí? Sim. Pronto, vamos lá. Bom, o que eu queria falar para vocês hoje, não apenas o pessoal do Bomba Portugal, mas também o pessoal que está acompanhando no Brasil, é como a gente consegue monitorar epidemias através de vigilância participativa. E eu acho que algumas pessoas no Brasil devem ter visto essa matéria em que o presidente do Einstein mencionou que para cada caso notificado existem 15 que estão por aí sem serem rastreados. Isso é muito grave, porque a gente não tem como saber a dimensão que a epidemia está tomando se a gente não consegue metrificá-la, quantificá-la. E aí existe esse gráfico super interessante do Dr. Max Molinsky, da Indian Pandemics, que ele mostra uma comparação entre como é feito hoje e o que poderia ser feito se a gente utiliza algumas tecnologias específicas para combater as epidemias. Bom, então, essa é a situação como acontece hoje. Tá? A pessoa adoece, a pessoa ela só vai ser contabilizada como um caso de doença oficialmente para o sistema de saúde, não importa se é público ou privado, quando ela chega no sistema de saúde. Tá? Então, esse gráfico está representando isso. As pessoas adoecem e aí ela demora para chegar, para ser contabilizada, e aí quando ela contabiliza, existe um acumulado de casos e isso acaba acometendo mais pessoas. Quando existe médicos e enfermeiros mais sensíveis na ponta, essa notificação ela melhora porque os profissionais de saúde estão mais sensibilizados, eles estão entendendo que existe ali uma alteração no padrão, existe uma atipia na notificação do número de casos, e aí esses casos eles vão ser notificados de maneira mais rápida, mas eles continuam persistindo na maneira de notificar apenas quando eles entram no sistema. Quando é implementado a lógica de rede sentinela, que é uma estratégia fantástica para diversas doenças, você consegue reduzir o número de casos, mas você continua identificando da mesma forma. Você só continua contabilizando os casos que entram no sistema. Mas quando você começa a trabalhar com uma coisa chamada detecção digital de doenças, e mais especificamente, quando você começa a trazer a população para perto do governo, no sentido da população, do usuário, do cidadão, ser uma fonte de informação, você consegue identificar essa tendência de caso de maneira antecipada, fazendo com que menos casos ocorram e facilitando a maneira de como a epidemia pode ser manejada. Mas isso não é uma coisa nova, não, tá? Desde 1996, o mundo tem ferramentas à sua disposição. Tudo começou com um grupo chamado ProMed. O ProMed hoje tem representação em diversos países. Aí no Brasil, o ProMed é liderado por um médico, amigo meu, Dr. Rodrigo Gerami, da Unicamp. O ProMed ele serve distribuindo essas informações relevantes que ele sai capturando na internet sobre epidemias e surtos de doença. Então, é uma ferramenta fantástica naquele componente de detecção digital de doenças que eu acabei de falar. Em 2003, aqui na Europa, surgiu a InfluenzaNet, que é uma rede que tem vários países participantes, em que cada país desse tem sua própria plataforma para coletar sintomas. Então, o usuário cidadão vai lá e reporta os sintomas por esses sites desses países específicos. E a InfluenzaNet congrega todos esses sites que tem na Holanda, na Bélgica, em Portugal, na Itália, no Reino Unido. Eles fazem congrega todas as informações, possibilitando entender como é que está a atividade de influenza no território. Tentando aí preencher aquela lacuna que eu tinha mencionado no início, entre o indivíduo adoecer e ele chegar no hospital, ou na unidade de saúde. Então, o InfluenzaNet acaba sendo uma ferramenta muito interessante para tentar melhorar a acessibilidade do sistema. Nos Estados Unidos, em 2011, o FluNet começou. Ele faz também
coisa muito semelhante. Então, as pessoas baixam o aplicativo ou entram no website, reportam sintomas e, a partir disso, é possível estimar a atividade, né, a ocorrência de surtos de influenza lá aqui no território americano. E essas fontes de dados, o FluNeil, por exemplo, ele tem vários estudos científicos que mostram que ele consegue antecipar em até 2 semanas a identificação de um possível surto em relação às fontes tradicionais. Imagina o gestor de saúde no Brasil ou em Portugal tendo 2 semanas de antecipação à informação onde a epidemia vai surgir. Você consegue implementar várias ações de controle de intervenção de maneira muito mais otimizada. No Brasil, a primeira plataforma de escala nacional utilizando essa mesma abordagem foi lá em 2014, durante a Copa do Mundo. Naquela época, existia um medo sobre o surto, sobre a epidemia de sarampo que estava acontecendo, e a gente precisaria de uma ferramenta que viesse complementar o sistema tradicional de vigilância e saúde, e aí o Ministério da Saúde adotou e usou oficialmente uma plataforma chamada Saúde na Copa, que funcionava exatamente para fazer isso, monitorar e detectar esses casos nesse limbo que existe entre você ficar doente e você chegar na unidade de saúde. Em 2016, a gente fez a mesma coisa para as Olimpíadas, também nessa mesma lógica de tentar aprimorar e complementar os sistemas de vigilância e saúde. Então, de maneira bem rápida, vamos pegar o exemplo aqui da epidemia de coronavírus, tá? Que está acontecendo aí em vários lugares do mundo. Então, você tem um grupo de suscetíveis. Desse grupo de pessoas que são suscetíveis, parte delas serão infectadas. Sendo que só parte das infectadas vão chegar aqui na unidade de saúde, tá? Nos hospitais, do sistema público ou privado. E percebam que existe uma lacuna grande aqui entre os indivíduos que são infectados, que desenvolvem a doença ou não, e os que são notificados pelo sistema de saúde. O que acontece com essa área cinzenta? Casos ficam aí sem a gente sequer entender a dimensão. Esses são os 15 casos, por exemplo, que o presidente do Einstein falou naquela matéria que eu mostrei no início. A vigilância participativa, ela tem o objetivo de recuperar esses casos. A vigilância participativa consegue trazer uma realidade muito próxima do que está acontecendo no ponto de vista epidemiológico, aprimorando a informação que a vigilância em saúde pode ter. Então, ela funciona onde o indivíduo pode baixar um aplicativo ou se engajar através de um website, reportar seus sintomas, e esses dados são coletados em tempo real. E lá na nuvem, nos servidores, as diversas instituições que desenvolvem ferramentas como essa ao redor do mundo, elas utilizam uma inteligência, os algoritmos que vão procurar padrões. Padrões de grupos de pessoas com os mesmos sintomas no mesmo espaço e ao mesmo tempo. Quando eles encontram esse tipo de padrão, ele tem como saber uma área que eventualmente pode ser o início de um surto ou uma epidemia. Daí essa informação ela fornece um conhecimento para os gestores, para os tomadores de decisão, de fato gerar uma intervenção de maneira otimizada no território. Mas não só isso. Elas também empoderam o cidadão, já que o cidadão está me informando lá no início da cadeia, dados de saúde dele, sintomas que ele está sentindo, essa informação volta para que o cidadão também se empodere em relação a conhecer quão saudável é a comunidade em que ele vive. E aí existe esse trabalho científico fantástico que mostra a comparação, e acho que fica muito claro, né, com essa figura que está aqui, a comparação entre o sistema tradicional de vigilância em saúde, onde você tem aqui uma hierarquia, você tem diversos níveis de acesso, você tem diversas camadas de burocracia, muitas vezes, e a informação ela acaba se perdendo aqui nesse meio, a informação ela fica imprecisa. Muitas vezes a gente tem num site no site de uma fonte oficial diz um número, no site da Secretaria do Estado diz outro número, e o cidadão fica perdido em meio a tudo isso. Quando você parte para a abordagem participativa, o cidadão, o usuário, o indivíduo, ele passa a ser uma fonte primária de informação, de maneira que a gente consegue aprimorar a sensibilidade do sistema de vigilância e saúde, conhecendo melhor a situação epidemiológica. Eu tive uma experiência muito interessante durante a Copa do Mundo, onde a gente implementou uma tecnologia como essa, e durante os 2 meses da Copa do Mundo, a gente teve mais de 7 mil usuários ativos reportando de maneira regular se eles tinham ou não algum sintoma e que tipo de sintoma era esse para a gente caracterizar esses grupos de doença. Então, aqui, para vocês terem uma ideia de alguns números, a gente, por exemplo, identificou durante a Copa do Mundo mais de 200 pessoas com síndrome diarreica.
Isso de maneira geolocalizada, em tempo real, proporcionando esse ganho de informação para a saúde. Esse paper está publicado, quem tiver mais curiosidade de saber mais algum detalhe, pode ir na web buscar isso. Também fizemos isso para as Olimpíadas, como eu falei, também o paper vai ser publicado. Mais de 7 mil usuários participando, onde a gente encontrou, por exemplo, mais de 140 pessoas com síndrome compatível para arbovirose, síndrome exantemática compatível para arbovirose, identificando aí eventuais casos de dengue, zika e chikungunya. E para o coronavírus, acho que a gente está juntando esforços para tentar utilizar essa tecnologia para controlar, de alguma forma, esse desafio que está acontecendo em vários países, inclusive no Brasil. O Colab, que é a maior plataforma colaborativa do Brasil, com mais de 300 mil usuários, se juntou com a EpiTrack, que é uma referência internacional na área de epidemiologia digital, e a gente está criando um movimento chamado Brasil Sem Corona, onde a gente vai conseguir, através desses dados, resolver o problema da subestimação do número de casos, entender melhor a identificação das áreas de risco, tentar melhorar o ruído de comunicação entre o governo e o cidadão e desenvolver e aí suportar secretarias de saúde dos municípios e dos estados com informação estratégica para que eles consigam priorizar as intervenções. E além disso, da gente saber o que está acontecendo nesse momento, a gente também está buscando entender como é que vai acontecer os cenários futuros, né? Como é que a epidemia do coronavírus vai se comportar nos próximos dias no Brasil, e essa informação vai estar disponível gratuitamente para qualquer prefeitura de qualquer estado no território brasileiro. Qualquer prefeitura pode usar essa ferramenta de maneira gratuita, ter acesso de maneira gratuita, porque o que a gente quer fazer é aprimorar o sistema de vigilância em saúde para tentar resolver esse problema de dimensionamento do real impacto que a epidemia está tendo. E para finalizar minha fala, eu queria deixar aqui três pontos principais para que a gente entenda a importância da vigilância participativa e do momento atual. Vamos reforçar o uso de plataformas que já existem para gerar dados mais assertivos. Não adianta a gente estar agora, nesse momento de agonia, criando diversos aplicativos, diversas plataformas que não se conversam, que não se conectam. No nosso caso do Brasil Sem Corona, a gente está parceiro do Colab, que já é uma plataforma que está no Brasil inteiro, com mais de 300 mil usuários, e a gente acredita que isso vai ser um grande fator que vai ajudar as prefeituras a entenderem melhor a situação do coronavírus no território brasileiro. O segundo ponto que eu queria deixar para vocês vamos ouvir a ciência. Nesse momento, a gente não precisa de opiniões sem embasamento. A gente precisa que as evidências científicas iluminem esse escuro que a gente está vivendo. A pandemia do coronavírus é uma coisa nova para todo mundo. A gente aprende cada dia mais como andar nesse escuro. A evidência científica ela serve como uma lanterna, onde a gente vai ali tentar enxergar alguma coisa. Isso é muito melhor do que opiniões sem basadas em nenhum fundamento científico, que só fazem atrapalhar o decorrer e as medidas de controle. E o terceiro ponto que eu queria deixar é que esse é um chamado para a colaboração, para a gente criar comunidades mais colaborativas no combate do Covid-19. Então, se você está aí no Brasil, agora, na sua casa, entra no site Brasil Sem Corona, participa, baixa o app do Colab, informa seus sintomas, se possível, todo dia, porque essa informação vai fazer com que os governos, com que as prefeituras entendam melhor o que está acontecendo no território e consigam aí ter uma tomada de decisão muito mais assertiva para, de certa forma, tentar controlar essa situação que está acontecendo agora no Brasil. Perfeito, querido Onísio. Muito obrigado pela sua grande fala. Eu queria ter muito tempo agora para a gente fazer uma discussão, mas a gente vai continuar.